Atos 2:37 diz o seguinte, lendo na nossa Bíblia, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Bom, o número, daqui a pouco vai ser dado o número de pessoas convertidas era realmente muito grande. Mais à frente vai dizer que tinham sacerdotes que obedeciam à fé, que aceitaram Jesus como Salvador. Nós não sabemos dizer quem seriam, né? Nós temos história que os judeus contam de mestre, rabino, né, fariseu, que aceitou Jesus. Depois nós veremos em Atos capítulo 13, aparece o nome de um que ele teria convivido com Herodes, tudo, e eram mestres que aceitaram Jesus como Salvador, segundo a história, ok? Então, Atos capítulo 2, versículo 37, agora o versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vimos nos versículos anteriores que o apóstolo Pedro deixou bem claro que eles realmente entregaram Jesus para os ímpios, né, os romanos, mas foram eles que mataram. A palavra do apóstolo Pedro foi muito direta, por isso até falei. Hoje, se falar isso, alguns até se ofendem, né? Alguns chamam até de antissemitismo, mas não é. Mas não é antissemitismo. Dizer que eles erraram na interpretação é até necessário, porque a nossa interpretação é diferente da interpretação que aqueles israelitas tiveram, né? O versículo 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ok? E aí no livro eu coloquei um comentário sobre esse salvai-vos dessa geração perversa, que é o versículo 40, né? Eu digo, o apóstolo Pedro usa o termo geração como referência a Israel e as suas práticas corruptas. O termo geração é usado para descrevê-los em diversos momentos. Jesus, falando do futuro da nação israelita, compara o seu reerguimento, algo que ainda vai acontecer, a uma figueira quando floresce e dá fruto. Ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então o termo geração, ele é utilizado tanto para Israel quanto para a igreja, né? No caso aqui, o contexto novamente é Israel, né? Salvai-vos dessa geração perversa, ok? O comentário prossegue: Israel é também comparado a uma geração insensível. Mateus 11,16 diz: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Ou seja, Jesus está comparando Israel a uma geração de incrédulos, né? Ok? E chega no... Quando você lê esse texto seguindo, Jesus Cristo diz para eles o seguinte: olha, cantei uma música triste e vocês não choraram. Cantei uma música alegre e vocês não dançam. Okay? Ou seja, uma geração insensível. Né? Clamam aos seus companheiros, mas eles mesmos não têm reação nenhuma.
Uma geração que não se arrepende nem com a aproximação do juízo. Mateus 12, 41. Os ninivitas ressuscitarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. É claro que aqueles que se arrependeram da pregação de Jonas e mantiveram a fé, eles foram salvos, né? Então eles vão condenar essa geração que vai ser condenada. Uma geração que não se arrepende, mesmo que esteja diante da sabedoria do Messias. Jesus também diz: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Bom, se Jesus, a forma como Jesus está colocando, porque no juízo final, uma parte da humanidade estará julgando até os anjos que pecaram. O apóstolo Paulo disse, né? Não sabeis que havemos de julgar, né, os homens, havemos de julgar até as gerações que pecaram. Quando? No juízo final. Muitas pessoas pensam que no juízo final nós estaremos sendo julgados. Existem até peças de Natal que tratam assim, né? De um juízo, as pessoas, os cristãos chegando no juízo final e sendo julgado e absolvido. Mas, na verdade, não. No juízo final, nós não seremos julgados. Por quê? Nós já fomos arrebatados, já participamos do reino com Cristo durante 1000 anos, ok? Então, não faz sentido nós sermos julgados. Nós estaremos julgando os homens ímpios e até os anjos que pecaram, e também outros, né, judeus que viveram, israelitas que viveram durante o milênio, todos estarão sendo julgados no juízo final, mas a igreja não estará sendo julgada. Então, quando Jesus aqui fala, né, de uma geração de ninivitas que aceitou a pregação de Jonas, ou então a rainha de Sabá, que recebeu a mensagem de Salomão, quando coloca eles como julgando Israel, essa geração de israelitas, e condenando essa geração de israelitas, por quê? Porque eles foram salvos. Eles receberam aquela mensagem da salvação através desses homens no Antigo Testamento, né? Tá bom? Pois bem, no versículo 41, ele vai descrever agora quantos receberam essa mensagem. Lembrando que durante o ministério de Jesus, a Bíblia fala em grandes quantidades, até multidões seguindo ele. Mas depois da morte, né, é falado de discípulos mesmo, aqueles 120 que se reúnem no Pentecostes. Porém, vejam o número que vai ser acrescentado agora. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas. O Pentecostes era uma das festas mais importantes de Israel. Tinham 3 grandes festas, que eles faziam festa, né? Que eram a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. O Tabernáculo, eles assim, ficavam em cabanas, né? Estavam com Deus, dizendo que eles estavam habitando com Deus. Até hoje eles celebram. A Páscoa era a morte do Cordeiro. E o Pentecostes era o final da colheita do trigo. Ela acontecia entre as primícias e o Pentecostes. Eram 50 dias de colheita. Então, representava exatamente esse momento. E essas 3 festas eram os momentos que os israelitas do mundo todo deveriam fazer pelo menos uma visita.
E eles saíam da Mesopotâmia, saía do Egito, tinham israelitas, segundo a história, até na atual Espanha, estavam espalhados no mundo todo, na Babilônia, Pérsia, em Roma. Então, uma vez por ano, eles tinham que fazer uma viagem até Jerusalém. E a festa, vamos dizer, de Pentecostes era uma muito concorrida. Então, certamente tinham muitos peregrinos ali. Pessoas que vieram de fora e que certamente muitos começaram a ouvir as notícias do que aconteceu cerca de 50 dias antes. Alguns dizendo que um grande profeta foi morto, tomando expressões, né, como alguns dos discípulos usaram, logo depois da morte de Jesus, como os discípulos no caminho de Emaús, eles disseram, tá ok? Então, eles ouviram, e a pregação do apóstolo Pedro foi impactante, porque, como eu disse em outros momentos para vocês, quem conhecia as Escrituras e estudava ela na íntegra, eles sabiam que o Messias estava às portas. Eles sabiam que a vinda do Messias estava próxima, porque Daniel colocou, além de 69 semanas, ou seja, em 483 anos, o Messias morre. Ou o Messias é tirado. Então eles sabiam que o Messias estava às portas, ok? Mas o resultado foi que as lideranças judaicas não receberam, né? Bom, agora no versículo 42, vai deixar claro que o que eles esperavam não era, o que eles estavam experimentando não era algo passageiro, algo de emoção, porque vai descrever que eles mantiveram a fé. Vamos, veja, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Observe que agora nós vamos entrar na descrição de um tempo que não tem como nós medirmos. Acredita-se que Saulo de Tarso, a perseguição dele, conversão, já em Atos 9, tem ocorrido 2 anos depois da morte de Jesus. Mas todos esses eventos que nós vamos ver descrevendo agora, por exemplo, eles em comunhão e fazendo sinais, ok? Todos começarem a ter tudo em comum, é o versículo 44, olha, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, as pessoas começam a vender, fazendo, a entregar. Quanto tempo durou isso aqui? Irmão, quanto tempo está descrevendo Atos capítulo 2? Nós não sabemos. Até o dia do Pentecostes, até o dia do sermão, okay? Nós sabemos que haviam se passado 50 dias da ressurreição de Jesus e cerca de 53 dias da sua morte, considerando que ele ficou 3 dias e 3 noites no túmulo. O versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Tanto que nós vamos encontrar uma atitude igual a essa no capítulo 4, no capítulo 5. No capítulo 5 é o famoso, conhecido, né, de Ananias e Safira. Então, eles, vamos dizer, tem um tempo decorrendo aqui que nós não temos como calcular. Okay? Mas provavelmente isso aqui é ainda no primeiro ano da morte de Jesus. Okay? Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, eles terem tudo em comum não é o mesmo comunismo, como eu já ouvi alguém sugerir.
eles tinham tudo em comum, ou seja, eles eram comunistas, mas não comunistas no sentido que se fala hoje, porque o comunismo de Karl Marx, comunismo da China, da Rússia, da Coreia do Norte, é uma imposição. Você divide com o seu vizinho porque isso é uma imposição. Aqui era voluntário. Eles tinham tudo em comum, eles vendiam da mão e faziam para as pessoas poderem se alimentar e sair pregando o evangelho, né? Foi uma atitude de fé, ok? Mas esse ter tudo em comum aqui não é o mesmo comunismo. Se você quiser chamar eles de comunistas, literalmente, pelo significado da palavra, eles eram comunistas, já que eles tinham tudo em comum. O comunismo é o sistema daqueles que têm tudo em comum. Sendo que o comunismo de Karl Marx, ele ocultava alguma coisa, né? Você tem tudo em comum com aqui no país comunista, né? Entre os cidadãos. Só que isso é imposto, isso é uma imposição, não é voluntário. Aqui eles tinham tudo em comum, só que era voluntário, tá bom? Bom, agora vamos ao item 1.6, que é a cura do coxo. No nosso livro, está na página 33. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler todo esse texto, tá bom? Vou ler todo o texto. Então, item 1.6, a cura de um coxo. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. O comentário que eu coloquei aí no livro diz: Pedro e João se deparam com um coxo de nascença. Eles não tinham esmola, mas tinham a palavra de Deus, tinham a autoridade de Jesus Cristo. Deram ordem para que ele se levantasse. O homem ficou curado e entrou pelo templo, glorificando a Deus. Bom, como eu disse, não tem como nós calcularmos quanto tempo isso ocorreu desde o dia do Pentecostes. Mas eu vou considerar que tenha sido breve, né? Poucos meses à frente. Então, Atos capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. O que era a hora nona para Israel? Era a hora chamada hora do sacrifício da tarde. Se você procurar no Antigo Testamento, você vai encontrar diversas vezes falando na hora do sacrifício da tarde, que era a hora da morte do cordeiro. Por exemplo, Daniel, se você pegar em Daniel capítulo 9, verifica a hora que ele foi revelado das 70 semanas. Ele falou que o anjo veio voando na hora do sacrifício da tarde. É essa hora nona, que aqui também é chamado de hora da oração. Por que isso é importante? Olha, os apóstolos, eles, de alguma maneira, eles mantiveram uma ligação com o templo. Até porque ali era o local deles evangelizarem os judeus e a mensagem deles está concentrada entre os israelitas. Então, como foi no Pentecoste, outros momentos que tiverem no tabernáculo, tinha outros também, como a Rosh Hashanah, que era a virada do ano, já era no 7º mês, né, o primeiro dia do 7º mês. O Yom Kippur, que era o dia do perdão, não está entre essas três festas que eu citei, mas como ele acontecia junto do tabernáculos, porque o Yom Kippur era no dia 10 do 7º mês, e o tabernáculo era no dia 15 do 7º mês, então eles eram próximos, ok? Então certamente eles vão continuar se reunindo no templo, e eles iam lá para orar também, então
o templo se tornou um local de encontro deles para fazer as suas orações. A hora nona, claro, repetindo, todos sabem, era também a hora da morte de Jesus, porque era a hora da morte do Cordeiro Pascal. O versículo 2. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Bom, lembre-se que no texto, no capítulo 2, ele terminou dizendo que muitos sinais foram feitos entre eles. Né? Esse aqui é um que Lucas conseguiu anotar. Né? O versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Bom, vamos considerar que tenha sido bem próximo do Pentecostes. Então, aqueles sacerdotes, e fariseus e escribas que ouviram o apóstolo Pedro, aquele sermão, dizendo que Jesus Cristo era o cumprimento da profecia de que Yahvé viria, né? Mostramos o Salmo, Davi profetizando, ele provavelmente, falei para vocês, falou em hebraico, aqueles homens, e eles não conseguiram fazer nada com Pedro, certamente pela autoridade que ele estava revestido, Deus não permitiu naquele momento. E agora eles fazem esse grande sinal no templo. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que as autoridades realmente decidam agir também contra os apóstolos. O versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Bom, como era um homem que ficava numa porta, né, do templo, claro que havia muitas portas, mas a porta chamada Formosa, né, e quer dizer, essa porta, as pessoas passavam por ali e via ele pedindo, claro, e sempre ajudando, e de repente vê o homem andando e saltando. Né? Versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todos o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Esse texto aqui, essa palavra ali, atônito, essa palavra no grego, ela significa apressadamente, como alguém assustado, algo rápido a resolver, tá bom? E ele faz isso apressadamente. Então eles estavam atônitos, porque, vamos dizer, claro, ver um milagre é algo que mexe com o ser humano, né? Mexe com a fé. O homem, ele não deve ter fé fundamentada em milagres, né? Viu um milagre, eu creio. Não? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a fé espiritual. Essa é a fé espiritual. Ele não precisa ver para crer. Não? Se uma pessoa acreditou porque viu um sinal, essa pessoa ela deve ser trabalhada na fé dela, principalmente nas escrituras, para ela desenvolver a fé espiritual que não depende de ver para crer. Bom, então o que o apóstolo Pedro vai fazer? Ele fez aquele sermão no Pentecostes, ele tinha feito aquele sermão sobre a substituição de Matias, substituição de Judas por Matias, né? Fez o sermão no Pentecostes, no capítulo 2, agora ele já vai iniciar um terceiro sermão.
Porque você tem uma oportunidade dessa. Né? Um homem coxo, provavelmente eles viam naquela perna fininha, o homem coxo, normalmente ele tem uma perna que ela não firma, ele não fica em pé. E de repente vê esse homem pulando, saltando, então todos foram correndo até esse alpendre de Salomão. Né? Alpendre, para vocês poderem entender o que é alpendre. Vocês já viram, era muito comum nas casas antigas, né, as casas de pessoas mais ricas, né, que para chegar na casa tinha tipo um corredor coberto. Para as pessoas terem tempo de chegar na casa com os pés já secos, se eles pegassem uma chuva, né, porque era coberto. Se você chegar no Barra Shopping, você encontra lá um corredor, tá bom, coberto. Isso era um alpendre de Salomão, porque foi nomeado assim, né? Bom, no versículo 12, então Pedro vai começar o seu sermão. O texto diz: E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Né? Ou seja, eles ainda provocaram Pilatos, e Pilatos querendo soltar. Ou seja, vocês realmente cometeram esse erro. É o segundo sermão de Pedro, né, o terceiro sermão dele, mas o segundo que ele trata do assunto. E nos dois, tanto de Pentecostes como agora, ele diz, olha, vocês mataram o Messias. Os judeus precisavam se deparar com essa realidade, como ainda hoje eles precisam se deparar com essa realidade. E eles mataram por causa do erro de interpretação daquele saduceu, aquele sacerdote que não acreditava na integridade das Escrituras. Então, diz que eles têm a responsabilidade direta, ok? E agora no versículo 14, ele vai usar aqui títulos para Jesus. Veja, ele diz: Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, Barrabás, né? E mataste o príncipe da vida. Olha que outro título interessante, não? Príncipe, esse termo, irmãos, ele vem do grego, ele significa principal, né? Originador, do termo grego originador, arché, ok? Então, aqui Jesus está sendo chamado de o originador da vida. O príncipe da vida pode ser traduzido também como o originador da vida. Vocês escolheram um homicida. Homicida, aquele que tira a vida. E rejeitaram o príncipe da vida, o principal da vida, o originador da vida. Então, esse é o significado da palavra arché, que aqui o apóstolo Pedro utiliza para descrever Jesus. Ok? Dependendo da tradução que você está nas mãos, existem traduções como a atualizada, King James, ela chama de autor da vida. E é boa a tradução. Originador da vida ou autor da vida é o que esse termo arché, que o apóstolo Pedro usa para descrever Jesus. Ele é o autor da vida, o originador da vida. Não? Bom, prosseguindo na leitura, agora vamos ao versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis.
Ou seja, foi no nome de Jesus que fizemos isso. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, esse homem recebeu essa perfeita saúde. A fé que veio através do nome de Jesus é que deu a perfeita saúde a esse nome, a esse homem. Descrevendo, não fomos nós que fizemos, nós não temos virtude nenhuma. Tá? Bom, e como eu disse, não tem como nós sabermos quanto tempo se passou desde o Pentecostes. Ok? Mas eles estão agora cheios de autoridade, fazendo sinais. Tudo isso é resultado daquela virtude que Jesus prometeu e se cumpriu no dia do Pentecostes. Essa virtude fez deles pessoas ousadas para pregar e também, agora eles têm dons espirituais, como o dom de operação de maravilhas, o dom da fé. O versículo 17, Atos 3,17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. O quê? Mataste o Messias por ignorância. Como também os vossos príncipes. De quais príncipes ele está falando aqui? Ele está falando como eram chamados, os principais dos sacerdotes, usado diversas vezes durante o ministério de Jesus. Os principais dos sacerdotes que estavam lá acusando Jesus diante de Pilatos. Então ele diz, eu sei que isso tudo foi feito por ignorância. E é interessante o que é ignorância. Se você quiser anotar, a palavra ignorância nesse versículo é tradução do grego agnoia. Noia, você sabe que se traduz por mente. Pessoa, quando ela está com um problema na mente, os médicos dizem que ele está com uma paranoia, uma mente parada. Ok? Então, esse termo agnoia, vem até de agnosticismo, A que é negatividade e G de gnose, que se traduz por conhecimento. Então, essa ignorância está descrevendo alguém sem conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento da verdade que Jesus Cristo trouxe ao mundo e eles não compreenderam e rejeitaram. Ok? Então, essa ignorância. Então, diz que vocês fizeram por ignorância, os seus príncipes também. Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Bom, como eu disse para vocês, o sofrimento do Messias está anunciado em Gênesis, em todo o Antigo Testamento. Até Zacarias, verão aquele a quem traspassaram, ou seja, vocês vão traspassar o Messias. Daniel capítulo 9, ele falou que o Messias seria tirado, significando que o Messias seria morto. Como eu disse, era um tema que certamente eles não queriam pregar. Isso desde o livro de Gênesis, dizendo que ele seria ferido no calcanhar, seria traído, então de alguma maneira ele padeceria, né? Tá bom? Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Isso aqui é importante, irmão, olha só o que ele diz. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde o princípio. O tempo da restauração de tudo é o milênio. Que é o período profético quando Israel se converte a Jesus. Ou vive convertido a Jesus. O versículo 22,
Pedro continua no seu sermão. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será extirpada dentre o povo. E todos, vamos dizer, está se cumprindo, né? Vão estar se cumprindo. Aí ele falou de Moisés, agora ele vai falar dos profetas. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Ou seja, essa morte e ressurreição está anunciada, esse sofrimento está anunciado no Antigo Testamento. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Ou seja, o capítulo ele está detalhando, né, como os israelitas, infelizmente, erraram, falharam, okay? Mas Deus enviou a salvação e ele diz, olha, esse testemunho ele diz referência a vós, né, dizendo, vocês são descendentes de Abraão, vocês são descendentes desse pacto. Agora, se você não ouvir, aí por isso ele citou o que Moisés falou, né? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será extirpado dentre o povo. Olha, se vocês não ouvirem esse profeta, que é Jesus de Nazaré, a alma de vocês será extirpada dentre o povo.